Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar dos classificados para a Copa do Brasil. Acertei quase todos, né? Se você pegar o vídeo aí em que eu fiz, vão ser esses, só errei o São Paulo, né? Tava um pouco óbvia, né, a escolha aí dos que passariam, né? Tirando grandes clássicos, que realmente eu achei que o Corinthians passaria pela situação do Palmeiras e o Galo conseguiria acabar com essa freguesia. Mas São Paulo e Atlético Paranaense pintou como uma grande surpresa. No mais, classificação do Cruzeiro, sofrida porque quase tomou o empate do CRB num pênalti defendido pelo Cássio, e a do Vasco da Gama fez 3-0 no primeiro tempo, tomou um golzinho do CSA, mas segurou a onda. Classificados estão então Botafogo, Vasco e Fluminense no Rio de Janeiro. Futebol carioca dominando o futebol brasileiro nos últimos anos, hein? Então, 3 do Rio de Janeiro, 2 de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro passaram. De São Paulo, o Corinthians, depois Bahia e o Atlético Paranaense. Bom, sorteio terça-feira, onde vão ser conhecidos aí os cruzamentos, né, os confrontos. Todos os confrontos são sorteados, tá? Agora, existe aí uma tendência de favoritismo a um ou outro, mas a grande verdade é que a Copa do Brasil está em aberto. E até na thumb aí, uma brincadeira, né? Confronto de gigante e o Atlético Paranaense. Brincadeiras à parte, o Atlético Paranaense nos últimos anos era uma pedra no sapato dos ditos gigantes. Conquistou inclusive a Copa do Brasil no ano de 2019. Então o Atlético Paranaense, mesmo na Série B, ele faz do seu estádio um local inóspito para o visitante. É uma tendência do Atlético Paranaense. Isso não tem acontecido na Série B, né? Antes de vencer o São Paulo, o Furacão tinha empatado com o Paysandu em casa. Então o Atlético Paranaense não vem mobilizando a sua torcida, a torcida não está empolgada, mas conseguiu uma classificação, de certa forma, até improvável para muitos torcedores do Atlético Paranaense, e para o torcedor de São Paulo, um grande vexame, né? Mas está lá o Furacão, está nas quartas de final, e fica aquela ideia, né? Quem enfrentar o Atlético Paranaense, de certa forma, tem um confronto mais tranquilo para chegar às semifinais. E é verdade, né? E é verdade. A grande questão aqui é que eu vejo um equilíbrio muito grande entre equipes, não só as que estão na parte de cima da tabela, mas também aquelas que ocupam a parte mais abaixo, mas que certamente vão focar tudo nessas Copas. É o caso do Atlético Mineiro. É o caso do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não faz um campeonato brasileiro muito bom já há alguns anos, né? Mas nas Copas o Galo tem feito boas apresentações. Ano passado foi finalista de 2 Copas, né? Da Copa do Brasil e da Libertadores da América, com 50% de chance de ganhar. E o Galo, ao que tudo indica, vai apostar muito na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. O Cruzeiro, depois de fazer vergonha na Sul-Americana, já viu o Flamengo, não vou dizer desgarrar, porque tem a mesma pontuação, mas já viu o Flamengo assumir a liderança mesmo com um jogo a menos. O Cruzeiro sabe que não tem elenco para 38 rodadas na liderança. Ele pode ser campeão? Pode, mas ele tem a consciência de que tem times no Campeonato Brasileiro com muito mais elenco do que ele. Tem um time muito bom, muito bem treinado, mas sai um, entra outro, a engrenagem não funciona da mesma forma. Então o Cruzeiro sabe que a grande chance de retornar à Libertadores da América, claro, é via G4 de Campeonato Brasileiro. É muito mais fácil o Cruzeiro estar no G4 do que ser campeão da Copa do Brasil, né? Ser campeão, você tem que chegar até o final, ganhar a final no G4, no G6, dá para administrar. O Cruzeiro sabe disso, por isso não vai jogar fora o Campeonato Brasileiro jamais. Ele está ali na vice-liderança com o mesmo ponto do Flamengo. Só que também sabe que ser campeão do Brasileirão é um sonho possível, mas é um sonho. Da Copa do Brasil é um objetivo mais palpável, porque o Cruzeiro é vice-líder do Brasileirão. As outras equipes que estão na Copa do Brasil, nesse momento, estão abaixo do Cruzeiro, tá? Mas Copa do Brasil nem sempre dá lógica. A gente tem visto aí nessa Copa do Brasil bastante isso, né?
Então vejo o Cruzeiro como um time aí a ser batido na Copa do Brasil. Assim como vejo também o Botafogo, que nas casas de apostas é tido como o favorito para conquistar a Copa do Brasil, muito mais pelo investimento, pelo ano passado, do que exatamente pelas coisas que acontecem esse ano. Esse ano o Botafogo tem claudicado um pouquinho, né? Mas, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes, assim como o Fluminense também. Palmeiras e Flamengo dançaram, então o Botafogo aparece aí para as casas de apostas como o grande favorito para conquistar a Copa do Brasil. E eu acho que ele, o Cruzeiro, estão acima dos outros. Vejo o Corinthians também muito bem cotado, apesar de não estar na parte de cima da tabela. Mas vejo o Corinthians muito bem cotado e focado em Copas, né? O Corinthians focado em Copas. Mas Botafogo e Cruzeiro, para mim, são os dois que se desgarram um pouquinho pela possibilidade e capacidade técnica dos seus jogadores. Isso que ainda podem chegar mais jogadores, né? A janela está aberta até dia 2 de setembro. O Fluminense também aparece como um time que pode chegar longe, né? Fez uma excelente Copa do Mundo de Clubes da FIFA, deu uma piorada, depois retomou o caminho, né? Retomou o rumo, foi sofrida a classificação, mas um sofrimento de certa forma controlado, né? Então vejo também o Fluminense aí forte na Copa do Brasil. O Bahia e o Atlético Mineiro eu vejo abaixo. O Atlético Mineiro o Atlético Mineiro por razões óbvias, né? Ele tem muitos problemas. Ele tem muitos problemas técnicos. Tem muitas lacunas. O Hulk já não consegue resolver sozinho. E os outros jogadores estão abaixo. Mas é um time que briga muito. É um time que luta muito. É um time que não desiste. É um time brigador mesmo, né? O Galo forte brigador, ele se faz dentro de campo. Mas veja o Galo abaixo aí de Botafogo e Cruzeiro e até do Corinthians. Acho o Corinthians na força do seu estádio, no brilhantismo de alguns jogadores como Memphis, Yuri Alberto, Garro. Vejo o Corinthians até à frente do Atlético Mineiro num possível confronto. O Fluminense eu também vejo acima do Atlético Mineiro e até acima do Corinthians. Eu vejo o Fluminense aí num segundo escalão. Eu vejo dois favoritos, Cruzeiro e Botafogo, Fluminense num segundo escalão, Atlético Mineiro e Bahia, e Corinthians aí também nesse terceiro escalão, né, com o Corinthians à frente dos dois para mim. Vejo até o Galo à frente do Bahia. Porque o Bahia tem se mostrado um time que não inspira confiança na decisão, no mata-mata. Sofreu para passar pelo Retrô, sofreu mais do que o necessário e tem colecionado aí decepções em mata-mata. Decepção na Copa do Nordeste, na Sul-Americana, na Libertadores. Então, tirando o Campeonato Baiano, os campeonatos do Bahia têm decepcionado muito. Então vejo o Bahia forte, com um time forte, bem treinado, mas ainda com o mental fraco nesses momentos de decisão. E aí temos o Vasco da Gama. E aí Vasco e Atlético Paranaense eu colocaria no mesmo bolo, né? Que seriam as surpresas. Dependendo do confronto, vamos lá, pode ser sorteado aí Vasco e Atlético Paranaense. Aí eu vejo um confronto muito igual. Todavia, se isso não acontecer, quem enfrentar o Vasco e quem enfrentar o Atlético Paranaense, eu acho que sai em boa vantagem. Principalmente quem pegar o Furacão. É um time que hoje disputa a Série B, não é um dos melhores da Série B, é um time que tem muitos problemas técnicos e passou pelo São Paulo nos pênaltis e com um jogador a mais desde os 5 minutos do primeiro tempo. Tá? Estão jogando com um a mais. Era, entre aspas, aí, obrigação. Essa coisa da obrigação meio que cai por terra quando a gente vê um time ser campeão da Libertadores da América jogando com um a menos desde os 30 segundos de jogo. Né? Então eu vejo aí, repetindo, favoritismo para mim, Botafogo e Cruzeiro. Uma prateleira abaixo, vejo Fluminense. Depois Corinthians, Bahia e Galo. E nas últimas aí, o Vasco e o Atlético Paranaense, certo? Não sei se vocês concordam com essa análise. Na terça-feira a gente vai falar dos confrontos aqui, tá certo? Fico por aqui, beijo grande no coração de vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.